Olá, Cleiton Rodrigues retornando novamente e dando continuidade com o nosso curso de Java. Hoje falaremos sobre classes e objetos. Nós iremos criar nossas próprias classes e objetos, né? Então aqui com o macete do Scale, para dar uma agilizada, nós vamos copiar o conteúdo e redirecionar para aluno.java, que é a classe que nós vamos estar criando agora. Nós vamos editar aí no Vim, né? Editor de texto Vim, nós vamos colocar então Vim aluno.java e vamos proceder com a edição. Então tá aqui, o nome do arquivo é aluno.java, é o programa, né, a classe. E essa classe, a função dela vai ser definir as entidades, eu com a minha digitaçãozinha abençoada, definir as entidades que compõem o objeto. Vou colocar aqui objeto aluno, né, que nós vamos estar criando, instanciando depois, e os métodos, no caso, vamos colocar os métodos que vamos colocar os métodos, no caso, essa aqui é só para os métodos acessores, né, os métodos acessores, que é o que nós vamos criar aqui hoje, que definem e retornam valores do objeto da classe. Então tá, na realidade é das entidades, né? As entidades que nós vamos estar criando da classe, ou seja, entidades. Então beleza. Aí aqui, vou colocar a data, hoje é dia 18/7/2014. Vamos declarar aqui o nome da classe, aluno. Nós vamos ter que remover isso aqui, ó. Não vai ter método main aqui nessa classe, não. O método main ele vai vir no objeto. Então eu pressionando o ESC e digitando DD na frente de cada linha, nós vamos apagando cada uma delas, ó. Sem precisar de correr ali pela setinha. Beleza. Então tá. A primeira coisa que a gente tem que fazer numa classe é definir as entidades da mesma, né? Então entidades da classe aluno. Então a primeira, eu vou definir para essa classe, eu quero só 3 entidades. Então eu vou colocar o private string nome, é a primeira entidade. Esse private que vem na frente aí, ele é o método, ele define a visibilidade das entidades da classe, ou seja, isso aí é privado, ou seja, ele só vai poder ser visualizado com os métodos que nós vamos estar colocando. Se fosse public aqui na frente, na instância lá eu não precisaria de método nenhum acessor, nem o get, nem o set. Como ela está sendo definida como private, aí vai precisar desses métodos para tal visibilidade. Isso aí encapsula a classe, faz com que os atributos eles tenham uma certa segurança que não permite tá acessando as entidades diretamente sem fazer a instância da classe, sem utilizar os métodos, né? Isso aí promove segurança. Então nós vamos trabalhar com private para todos eles. Vai ser a próxima entidade é a escolaridade, né? Você vai colocar aí private string escolaridade, que é o tipo é string, e a última entidade vai ser uma private vai ser do tipo int. Então private int idade, né, que é numérico. Estando definidas aí as entidades da classe, nós vamos trabalhar agora com os métodos acessores, que eu acabei de falar. Para a gente estar acessando essas entidades, os valores delas, definir valor e acessar ele, pegar retorno, a gente vai precisar de usar esses métodos acessores aqui, ó. Métodos acessores. Então tá. Aí para cada uma entidade a gente tem que fazer o método set e o método get. Então o primeiro vai ser o set nome. O que ele faz? Ele seta ou define, né? Vou colocar aqui entre parênteses, define para saber o que é o valor de nome. Então a gente faz assim, ó. Você vai colocar um public void. Precisa desse void aqui para não pedir retorno, a gente precisa de colocar ele. Então, public void set nome. Como ele não tem retorno, ele tem que ser assim, ele é só para definir o valor.
ele seta o valor. Então põe o tipo, string nome, o tipo e o nome da variável que foi declarada lá em cima, né, da entidade. Que no caso de classe a gente costuma falar mais é entidade, é uma variável, mas a gente fala entidade. Aí aqui dentro, entre essas chaves, a gente vai colocar o this, que se refere tipo assim, este this nome. Então precisa de ser utilizada essa palavra reservada aqui, this.nome igual a nome. Então aqui nós estamos atribuindo lá no, quando for fazer a instância e criar o objeto, vocês vão entender o porquê que a gente colocou aquele ali set nome. Então tá, então o primeiro é o set nome e logo abaixo tem o get nome. Esse get nome é o de retorno, então ele retorna o valor de nome. Aí a gente declara da seguinte forma, você vai declarar public, o tipo, public string, get nome. E aqui entre os parênteses não coloca nada, e entre as chaves a gente vai colocar return, que ele retorna, né? Return nome. Então ele vai retornar o valor de nome. Aí nós vamos estar fazendo isso aí para cada um dos outros, então vou copiar aqui, ó. A gente posiciona ali o cursor no início do comentário do método setNome, digita ESC, aí eu vou contar as linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 10 linhas, então eu vou copiar essas 10 linhas. Você vai digitar Y, 10Y, vai lá, ó, 10 linhas copiadas lá embaixo. Aí posiciona aqui na última chave, vamos colar com um P. Então cola mais um, posiciona na última chave do que colou agora e mais outra vez. Aí nós vamos fazer assim, para fazer edição, para ficar mais rápido, né? Então agora é set, vou fazer só edição aqui, ó. Volto para o método de inserção, set escolaridade. Seta define o valor de, que é só editar aqui, ó, escolaridade. Aí aqui embaixo a gente tem que estar alterando tudo isso aí, ó. Então é escolaridade. Dá um pouquinho de trabalho, mas vocês vão ver que é muito bom trabalhar com orientação a objeto, né, com classes de objetos, é muito bom. Só dá um pouquinho de trabalho na hora de construir, ainda mais quando tem bastante entidades, né. Mas só que aí depois, lá na frente, quando for utilizar a IDE ela facilita muito nisso aqui, ó. Você só cria lá, só digita o nome das entidades, aí tem já uns botões lá que você clica e ele joga os métodos setGet para todas. Só isso aí que é vantagem de trabalhar com IDE. O restante é um pouquinho complicado, porque o código fica bagunçado. Mas depois, quando estiver já entendendo bastante de código, é recomendado realmente que use mesmo IDEs, né? Mas por enquanto vamos aqui, vou ensinar uns macetes depois mais para frente que vai ter mais produtividade. Então vai lá, set escolaridade, setter define o valor de escolaridade, está lá set escolaridade, string escolaridade, this.escolaridade igual a escolaridade. E aqui embaixo vai ser o get escolaridade. Retorna o valor de escolaridade. Escolaridade. Aqui, ó, que a gente tem que mudar também, né? Senão dá até erro, porque já foi declarado uma vez, escolaridade. E retorna o que? Escolaridade. Escolaridade. Danado quando tem essas entidades com nome assim, é danado pra gente errar. Mas se errar aparece lá. Agora aqui embaixo nós vamos fazer o set idade. Seta define o valor de idade. Então tá, a gente põe aqui idade. Aqui nós vamos mudar, ó. Mudar aqui também igual mudando a outra. E aqui o tipo, né? Como o tipo é int, então lá em cima foi declarado a private entidade, então tem que mudar o tipo aqui também. Muito importante, em Java precisa mesmo. E aqui a gente altera o nome aqui da entidade, que nada mais é que também uma variável. Desidade, idade. E aqui nós vamos estar fazendo um retorno de idade. Aí muda aqui também, ó, retorna o valor de idade. Aí nós vamos ter que mudar o tipo, que está como string. Apaga e coloca em int get idade. Vamos mudar aqui também. Retorna idade. Então tá, ó, a classe, o que nós vamos fazer hoje na classe é isso aqui, né? Classe aluno, tem as três entidades, métodos assessores, get e set para cada um. Então vamos salvar. E eu já vou até compilar ela, já vou deixar compilada. Classe aluno, aluno.java. Então vamos deixar ela compiladinha para a gente fazer a utilização. Beleza. Agora a gente vai fazer, vamos pegar lá o cat scale para a gente criar
Opa, deixa eu só organizar aqui, acabei apertando alguma coisa aqui. Pera aí. Vamos lá. Então agora a gente vai criar para pegar o scale, e esse sim vai ter o método main, né? Então cat scale.java e vamos direcionar para objeto aluno.java. Então tá lá. Aí vamos editar o conteúdo aí do objeto aluno, né? Com o Vim nós vamos editar, e aqui vamos tratar o cabeçalho também, belezinha, para a gente não perder esse costume, né? Esse hábito aqui é bom. Então aqui agora nós vamos tratar o objeto aluno. Aí eu vou colocar o nome, né? Objeto aluno.java, e a função desse objeto aluno vai ser instanciar um objeto da classe aluno que nós acabamos de criar ali, né? Vai iniciar também, iniciar e imprimir os valores. Deixa eu jogar aqui para a parte de baixo aqui. Iniciar valores de suas entidades, né, que nós acabamos de criar lá. Então tá, a data também hoje é 18. Viu como é que é diferente a orientação objeto? A gente já está criando nossa classe e vamos já criar o objeto dela aqui, ó. Então tá, aí o nome do arquivo é objeto aluno, e nós vamos entrar aqui com a definição dentro do método main aqui do que nós vamos precisar. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, nós vamos instanciar o objeto aluno. Então tá, então aqui a gente vai pegar lá o nome do arquivo que a gente criou, aluno, e aí o objeto eu vou chamar ele de aluno também, com letra minúscula, igual a new aluno. Isso aqui nós fizemos até com a classe scanner, né? Só que aqui dentro não precisa de parâmetro nenhum por enquanto, é só normal mesmo. Aí aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, ó, setando, vou colocar esse comentário aqui, ó, setando os dados das entidades da instância que nós acabamos de fazer ali, que é a anterior da classe aluno. E através do método, daquele método lá que a gente criou, método set, que foi criado para cada uma das entidades, né? Através do método set. Então tá. Aí aqui a gente vai fazer assim, ó. Como o nome do objeto é aluno, então a gente põe ele, referencia ele aqui, ponto. Aí nós vamos usar o método set nome primeiro. E aqui entre parênteses, como é um tipo string, fica entre aspas duplas, então vou colocar meu nome aqui. Participar do curso diretamente. Então, Cleiton da Silva Rodrigues. Então, o nome para a entidade nome, eu vou definir esse valor aqui, o meu nome aqui, como o nome dessa instância, né? Quando a gente for imprimir, então essa instância vai estar com esse nome aqui. Então aí o aluno, o de baixo é o aluno.set escolaridade. Eu vou colocar aqui que eu estou com superior incompleto, que realmente é a verdade, não terminei meu curso ainda, superior incompleto, né? Então tá aí. E o último dado que eu tenho que setar é a idade. A idade, como ele é int, não precisa de colocar aspas duplas. Na realidade nem deve, né? Senão dá erro. Então, minha idade é 38 anos, novinho pra caramba, né? Muito chão para viver aí. Então, vamos lá. E aqui nós vamos colocar no system, vou colocar assim, ó, imprimindo os dados das entidades, das entidades da classe aluno, mais particularmente do objeto que eu acabei de criar da classe. Então nós vamos fazer aqui, vou precisar do systemzinho, deixa eu ver quantos que eu vou precisar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então eu vou sair do modo de inserção, copiar duas vezes com Y e vou colar mais 6 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse último aqui eu vou fazer daquele jeitinho que eu sempre estou fazendo, né? Vou deixar ele como espaço. O primeiro lá de cima também. Ficar bem formatado. E aqui eu vou colocar já o cabeçalhozinho, imprimindo dados
dados, vamos colocar do aluno, né, porque é para o usuário ver, né, então fica assim, dados do aluno. Aqui embaixo vai um cabeçalhozinho aqui, deixa eu colocar ele até mais extenso um pouquinho porque o nome é maior. E aqui nós vamos já pegar as propriedades. Deixa eu só colocar um comentário aqui, que aqui, ó, método get, o método, vamos colocar assim, o método get, que é o que nós vamos usar agora, retorna os valores. Então aquele outro método que a gente fez para cada uma das entidades anteriormente setados, que nós fizemos ali, ó, que nós setamos lá em cima cada uma daquelas entidades. Aqui o método get vai fazer o retorno do valor. Então aqui a gente coloca assim, ó, nome, né? Aí eu vou concatenar com maisinho. Deixa eu só colocar mais para frente aqui para ficar melhor. Eu vou concatenar com o aluno, que é o objeto, ponto, método get, nome. Então aqui vai estar entrando o nome, ele já foi setado lá em cima e aqui ele vai ser retornado. E aqui embaixo eu vou colocar escolaridade. Vou deixar assim, ó, para não ficar. Então aí eu vou setar como aluno.get escolaridade. Cada um está encapsulado lá, cada um tem um método setGet para cada entidade, né? E para finalizar, vou colocar a idade. A idade vem aqui na frente, né? A gente faz aqui também a concatenação com aluno.get idade. Então vamos salvar aqui, fechar. Vou compilar também, né? Objeto aluno.java. Aí fizemos a compilação, agora vamos fazer a execução. Então, o que é que esse arquivo vai estar fazendo? Ele vai estar, em primeira instância, ele vai estar fazendo a instância da classe aluno. Depois, na sequência, seta, né? Deixa eu até mostrar isso aqui de novo, aqui, ó. Vim, depois eu compilo ele. Vim.java. Olha lá, tá lá. Aqui em primeira instância foi feito uma instanciação, né, do objeto aluno, que eu coloquei também até o nome do objeto como aluno mesmo, letra minúscula. Aqui embaixo nós setamos valores com o método set, nome, set escolaridade, set idade. Então colocamos o nome, a escolaridade e a idade. E aqui embaixo nós estamos fazendo a impressão e o valor está sendo retornado com o get. É um pouco diferente do que nós fizemos aí nas aulas anteriores, né? A gente tinha colocado só a variável que já estava setada, e também quando usou array, fez daquela forma com os valores de cada array. Aqui nós já estamos utilizando o get e o set para cada um deles, para estar fazendo definindo o valor de cada um e setando. Então aqui nós vamos agora fazer vou fazer a compilação, acho que eu até já fiz, né? Já fiz de novo. E vamos aqui fazer então a execução, javac objeto aluno. Então tá lá. Aí, ó, imprimindo dados do aluno. Nome, Cleiton da Silva Rodrigues, escolaridade superior incompleto, idade 38. Se eu tivesse tivesse chamado o método de impressão sem ter setado nada, poderia dar um erro, né? Só que porque não tem método construtor. Então a gente vai fazer o seguinte, na próxima aula agora, eu vou fechar essa aula aqui. Aí na próxima agora a gente vai falar sobre outra parte muito importante, vou dar até continuidade com esse mesmo conteúdo. A gente vai estar falando aí sobre construtores, né? Então essa aula é simples, ela vai ficar aqui por aqui mesmo. E na próxima eu vou dar continuidade com classes e objetos, falando sobre os métodos construtores. Então até lá.